Acorde assim em Jesus, com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá em triunfo. Aleluia! Bom dia. Bom dia para você que está levantando, para você que já tomou seu cafezinho, já está firme, mas precisa colocar o coração e a mente numa verdade divina antes de sair para a vida, né? Não faça como aqueles que pegam a malinha e saem correndo para trabalhar todo dia, sem prestar atenção nas coisas espirituais. Eu levanto cedo, eu não penso em nada mais a não ser nas coisas dessa vida. Eu tenho que ir para ginástica, eu tenho que ir para o trabalho. Menino, eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que fazer feira, acho que eu tenho que ir no mercado e não sei o que, papai, não sei o que. E isso é uma rotina de 365 dias por ano. E você se pergunta por que a vida interior é tão desestruturada, tão sem propósito, tão sem direção, sem norte. Hoje eu queria falar para você uma coisa muito importante, que somente no Novo Testamento que você vai receber essa informação divina, gloriosa, de que em Jesus, nele, nós somos perfeitos. A gente tem essa mania de falar assim, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, portanto, eu tenho defeitos. Isso é uma verdade. Aliás, isso é uma realidade, porque realidade é diferente de verdade. Eu tenho até um áudio que fala sobre isso, que a realidade não é a verdade. A realidade é apenas um estado. Um estado que pode ser modificado pela verdade divina. Enquanto ele é realidade, ele não é a verdade. Ele está ali apenas como um estado que pode ser mudado por uma verdade superior. Entende? Por exemplo, uma pessoa pode estar doente, isso é uma realidade. Mas a verdade diz que em Cristo nós somos curados. E quando essa cura se manifesta, é porque a verdade mudou a realidade. Não sei se você entendeu. Então, quando a gente fala, eu não sou perfeito, isso é apenas uma realidade do mundo físico. É uma realidade da nossa cabecinha meramente humana. É uma realidade. A minha cabeça não é perfeita. A sua também não. Antes de eu terminar esse áudio, eu quero dar uma pincelada numa coisa gloriosíssima, e você tem que entender o que eu estou falando, para que a tua vida ela mude de acordo com a verdade e não permaneça debaixo de uma realidade escravizante do entendimento. Entende? Quando Jesus nos salva, salvação é uma coisa muito grande e muito poderosa. Entende? Aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Então, o que Deus planejou na eternidade, na mente divina? Ele planejou o seguinte, que Jesus iria ser o nosso substituto legal perante Ele. Substituto humano legal perante Ele. Por quê? Porque tudo aquilo que nós não temos, Ele teria em nosso favor. Ele seria o representante legal. Tudo aquilo que falta em nós, Jesus seria o suprimento, o supridor legal diante do Pai. Entende? Então, ele conseguiu isso de uma maneira muito poderosa. Através da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus cumpriu todos os requisitos da divindade para que ele pudesse ser legalmente representante oficial e perfeito da raça humana. Perfeito.
Porque não tinha, depois que o Adão, o primeiro homem, caiu em pecado, né, ele perdeu toda a glória que Deus tinha colocado nele, a glória da perfeição. E aí todos os descendentes desse cara, que somos todos nós já nascemos imperfeitos, nós já nascemos com defeito de fábrica, nós nascemos com uma natureza espiritual caída, pervertida, errada, torpe. Mas esse Jesus, esse homem único, ele era o substituto legal diante de Deus. Cara, toda vez que eu falo isso, substituto legal, eu uso essa palavra legal para você entender que Deus é um Deus de lei absoluta. Deus não é um Deus que trabalha sem lei com ele, consigo mesmo. Deus não transgride o que ele estabelece como lei, porque ele seria ilegal. Você está entendendo? Deus não pode ser ilegal consigo mesmo. Deus não tem uma lei acima de si. Ele não tem um legislador para ele, porque ele é a sua própria lei. Deus não transgredirá contra a sua própria natureza divina e justa. Nunca, 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 nunca. Então, para que ele pudesse salvar a gente, ele teve que ser justificador da nossa vida pecaminosa, mas ele deveria continuar justo, porque se ele fizesse uma justificação e quebrasse a sua justiça em nosso favor, ele nos tentaria fazer justo, mas ele se tornaria injusto. Você pode ler lá no livro de Romanos, né, que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão, que Deus é justo e justificador ao mesmo tempo. Ele permaneceu justo e conseguiu ser justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Aleluia. O plano dele foi tão glorioso e tão inteligente, tão sábio, que Jesus conseguiu ser o humano que conseguiria cumprir todos os requisitos legais diante de Deus, para que Deus não passasse a mãozinha na cabeça do pecador e falasse: não, filho, vocês estão perdoados. A raça humana está perdoada. Sem o derramamento de sangue, sem a punição devida, jamais iria acontecer esse negócio. Entendeu? A morte de Jesus naquela cruz é o pagamento da dívida do pecado humano de todas as gerações. Então foi necessário uma morte vicária, substitutiva. Para você que está chegando agora no Evangelho, você fala: mas esse negócio de Jesus morreu na cruz, o que é isso? Cara, isso é tudo diante de Deus. Essa morte do homem, Jesus na cruz, o homem perfeito de Deus, foi o pagamento perfeito diante do Pai, para que legalmente Deus pudesse transferir toda a dívida humana de pecado contra o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser de lá para cá justificado gratuitamente, porque o preço foi pago. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa pincelar isso constantemente no entendimento. Para quê? Para que a gente possa ver que Jesus levou sobre si tudo que era negativo e maligno a respeito da raça humana, para que ele pudesse nos dar tudo de positivo e bendito da parte dele. É uma troca que aparentemente é injusta, mas só se tornou justa por causa do pagamento do preço. É totalmente injusta se não houvesse o derramamento do sangue remidor. Seria uma coisa absolutamente injusta. Pensa comigo. Como é que um justo Deus se faz homem, desce da sua glória, se encarna como ser humano, se limita dentro de um corpinho, por amor? Isso é um amor incomensurável, entendeu? Para servir o ser humano e depois servir como oferta de sacrifício em prol de toda uma raça humana. Presta atenção. Seria muito injusto, entendeu? Que Jesus nos desse a sua realeza, a sua
filiação divina. Ele nos concedesse a sua perfeição, o seu amor divino, o seu Espírito Santo a nós, todos esses benefícios gloriosíssimos, as bênçãos espirituais que são dele, os méritos dele, foram transferidos tudo para a nossa conta, entendeu? Sem um pagamento de preço adequado para isso. Não seria justo. Mas como ele conseguiu fazer isso de maneira perfeita, isso é maravilhoso. Nós vamos passar o resto da eternidade agradecendo e louvando a Deus por esta obra perfeita. Aleluia. Todo dia eu levanto pela manhã e falo, muito obrigado, Deus. Eu não me canso de agradecer a Deus. Muito obrigado porque Jesus é a oferta pelo meu pecado. Muito obrigado porque Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Muito obrigado porque o Senhor não me olha mais segundo a minha natureza caída com que eu nasci. Muito obrigado porque Ele trocou a minha natureza podre por uma natureza completamente divina, perfeita e amada. Aleluia. Então eu quero ler para você o capítulo 2 de Colossenses, só um versículo. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes da cidade de Colossos, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: e estáis perfeitos nele. E estáis perfeitos nele. Nele quem? Em Jesus. Preste atenção nessa frase. Porque você vai sair dessa meditação, desse áudio, com a cabeça fervilhando com essa frase. Porque isso daqui não é uma mentira. Entende o que eu quero dizer? Isso daqui que ele está falando não é uma realidade, é uma verdade que vai ter que mudar a tua realidade, a realidade da tua cabeça. Eu vou repetir, porque eu sei que é profundo demais. Vou repetir. Esta verdade de Paulo é a verdade estabelecida diante de Deus. Nós estamos perfeitos nele. Eu não quero nem saber. Às vezes eu acordo ruim pra caramba, meu corpo ruim. Hoje é um dia assim, né? Um dia em que tem um vírusinho enchendo o saco aqui da população. Aí a garganta começou a ficar ruim, o corpo começou a dar aquela ruindade, aquela coisinha ruim. Entende? Aí eu levanto pela manhã, vou tomar meu banho bem quentinho, e falo para Deus, oh, aleluia. Obrigado, papai, porque o Senhor me fez um justo perfeito. Número 1, eu comando essa ameaça de vírus que se afaste do meu corpo, porque esse corpo pertence à glória do meu Salvador. Então existe todo um arcabouço de coisas que a gente pode se valer, entende? Os estados meramente humanos são totalmente contrários à verdade divina. Eu vou olhar para o meu corpo, vou olhar para a minha cabeça e vou falar assim, cara, eu não sou perfeito de jeito nenhum. Eu quero que você pegue o que eu estou falando, porque isso é importante. Se você olhar para essa esfera física, ok? Você vai perceber que isto aqui que ele está falando não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Por quê? Porque a gente não é perfeito. A nossa memória não é perfeita, a nossa cabeça. Às vezes a gente pergunta, cadê o óculos? E o óculos está em cima da testa e você tinha esquecido. Então isso não é perfeição. Entende? Então não é isso o que ele está falando. Ele não está falando que nós somos perfeitos na esfera meramente física, psicológica e emocional. Mas ele está dizendo com todas as letras, e estáis perfeitos nele. Então tem que ter uma resposta bíblica. O que é isso? Se ele não está falando dessa coisa emocional e física, ele só pode estar falando de uma coisa chamada espírito. E Deus, ele olha para nós, e Deus não fica olhando para o nosso corpo, Deus não fica olhando para a nossa sensação, Deus não fica olhando para a nossa emoção, Deus não fica olhando para a nossa deficiência de memória e raciocínio. Deus olha para nós e vê uma perfeição. Presta atenção. Como que Deus consegue ver perfeição no imperfeito? É porque Ele colocou uma perfeição em nós
embora a gente ainda tenha um resto de imperfeição, ele está dizendo que nele, em Jesus, nós estamos perfeitos. Porque em espírito, o espírito regenerado, a nova criação de Deus em nós, ela foi transformada radicalmente. Nós recebemos um novo nascimento, e nesse novo nascimento nós nascemos perfeitos, mas só em espírito. O nosso corpo e alma ainda não receberam a totalidade dessa glória. Então é por isso que a cabeça humana fala, cara, o Paulo deve estar delirando, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele fala que eu estou perfeito, mas eu sei como eu sou imperfeito. Então a cabeça humana, ela pensa na categoria carnal, ela pensa de acordo com a carne. Ela pensa de acordo... Carne significa esse conjunto corpo e alma, e todas as fraquezas do raciocínio que estão ligadas com essas duas dimensões, corpo e alma. Isso é carne. Se eu olhar para mim segundo a carne, eu vou ver que eu sou um cara que eu tenho deficiências em todos os sentidos, né? Deficiência na personalidade. Às vezes a pessoa é introvertida. Ela fala, pô, eu não consigo falar em público. É uma imperfeição, entendeu? Só que pelo Espírito, essa pessoa pode ganhar poder de tal maneira que ela vá para frente de uma plateia enorme e ela consiga vencer esse negócio o que é natural nela, pode ser vencido pelo poder da nova criação nela. Entende o que eu quero dizer? Eu conheço muita gente que é de Deus e tem experimentado isso que eu estou falando. Pessoas tímidas, pessoas introvertidas que não conseguiriam falar no microfone na frente de pessoas e que hoje estão falando para milhões de pessoas, milhares de pessoas, não pelo seu natural, pela sua carnalidade, mas pelo poder dessa perfeição que o Espírito oferece. Então, pelo poder do Espírito, nós estamos perfeitos de verdade em Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, essa é a versão corrigida da Bíblia. A versão atualizada diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. Olha só. Em Jesus eu sou perfeito, eu sou aperfeiçoado para sempre. Eu sou um cara perfeito na minha identidade espiritual e não carnal. Portanto, quando eu ando segundo o Espírito, eu tenho que me enxergar perfeito, embora eu tenha toda a deficiência ainda no entendimento, na memória, na minha capacidade lógica, de raciocínio. Às vezes a minha cabeça é lerda, eu falo, cara, como eu sou imperfeito nisso. Mas pela fé, eu falo, todavia, em Jesus eu sou perfeito. Senhor, me dá entendimento. Me traz o entendimento que essa perfeição me fornece. Ilumina a minha cabeça imperfeita com a perfeição que eu já possuo. Você entende? E aí o Espírito Santo comigo lá dentro começa a manifestar coisas que eu estou precisando aqui nessa esferazinha fraca, imperfeita, porque existe uma parte em mim que é imperfeita e uma parte em mim que ele está dizendo, você está perfeito em Cristo, não é em você. Ele está dizendo claramente que é em Cristo, e Cristo só está no Espírito. Está entendendo? Onde eu sou perfeito em Espírito, eu estou perfeito em Cristo. É a mesma coisa. A mesma expressão em Cristo significa em Espírito. Se eu digo em Espírito, eu tenho que falar que eu estou em Cristo. Se eu digo em Cristo, eu vou ter que entender que eu estou falando em Espírito. Porque eu tenho certeza que a minha cabeça não é perfeita, que o meu corpo não é perfeito, que a minha emoção não é perfeita, meus raciocínios são imperfeitos. Então não faz sentido eu dizer que eu sou perfeito em mim mesmo. Ele está deixando claro que nós somos perfeitos nele. Ele está falando nele quem? Em Jesus. Portanto, quando você acorda pela manhã,
embora você sinta toda uma imperfeição fisiológica e psicológica, você todavia pode dizer com fé: Senhor, muito obrigado, porque em Jesus eu sou perfeito para contigo. O crente tem que ter cada vez mais essa ousadia e essa capacidade de falar contra os seus estados. Ele sente uma coisa, mas ele fala o que ele crê. Entende o que eu quero dizer? Eu acordo imperfeito, mas eu declaro perfeição, para que a perfeição comece a se manifestar mais e mais e mais em mim. Se eu de todo admitir que eu sou imperfeito, você fala: não, eu de fato sou um cara muito imperfeito. Adivinha o quê? A perfeição que ele colocou em mim não encontra vias de manifestar glória e graduações de aperfeiçoamento para essa área fraca que está em mim. Mas quando eu de todo sento numa cadeirinha e falo: Pai, muito obrigado, porque pelo menos uma parte de mim já é perfeita, aleluia, e agora eu quero andar por essa parte. Esta parte é a segurança que eu tenho, porque nesta perfeição o Senhor não vai me tratar. O Senhor não vai me tratar de acordo com o meu psicológico. Está vendo só como que é interessante isso? O ser humano cristão muitas vezes acredita que Deus fica tratando ele de acordo com as variações da sua cabecinha meramente humana. Deus não faz isso, porque senão Deus seria muito instável no tratamento conosco. Entendeu? Deus não faz isso. Deus trata a gente de acordo com o que Ele estabeleceu em espírito. Isso é uma segurança perfeita. Entendeu? Porque a tua cabeça vai variar 200 milhões de vezes por minuto, por dia. Os teus estados serão movidos de um lado para o outro o dia inteiro. Tem hora que você será tentado a ficar com raiva e você poderá pensar: puxa, acho que Deus está com raiva de mim porque eu fiquei com um estado aqui com vontade de ter raiva de alguma pessoa, de alguma situação. E se você pensa assim mesmo de você mesmo, você vai se condenar o tempo inteiro. Entende o que eu quero dizer? Tem gente que vive assim, nessa neurose. Mas quando você percebe que Deus estabeleceu uma coisa, uma base poderosa em você para que Ele te trate segundo essa base, então você vence todas as variações que essa emocionalidade errada apresenta. Você fala: aleluia, Senhor, eu não sou mais essa porcariada de variação toda aí, não. Graças te dou porque eu sou um filho amado e perfeito, justo, estável. E eu também tiro a minha própria cabeça dessa variabilidade horrorosa, meramente humana. E agora eu ganho uma estabilidade profunda na minha mente. Minha mente deixa de ser essa gangorra. Aleluia. Entende? Tudo depende de como você se enxerga. Você está entendendo, amado? Se você se enxergar na imperfeição da humanidade adâmica que você recebeu de seus papais, essa coisa chamada carne, eu te garanto uma coisa: a sua vida será um problema enorme, porque você se identificará com aquilo que você sempre foi ao longo da vida. Mas agora Deus te dá um novo direito de você se identificar com uma outra pessoa completamente perfeita e nobre, justa e santa e estável, que está no teu espírito. E quanto mais você faz isso, mais capacidade você ganhará na tua mente, nas tuas emoções e coração. Entendeu? É a insistência da fé. Quanto mais eu me identifico com a perfeição que eu tenho em Cristo, mais perfeito eu me torno na alma, corpo, sentimentos, sensações, ações. Mais e mais eu sou transformado de glória em glória pela contemplação da imagem perfeita que já está em mim. Amém? Pensa nisso, porque isso é poderoso pra caramba. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você não faz ideia da grandeza dessa obra que Jesus fez por você.
Ele é o perfeito homem que serviu de oferta em teu lugar, para que Deus te perdoasse eternamente e passasse a te tratar como um justo perfeito. Hoje Ele te fez perfeito, em espírito você já é assim. Todo dia tome posse da verdade, a realidade mudará.